Vamos aí na parada para terminar hoje, né? Hoje, segunda-feira, não sei nem que dia que é aqui. Que dia que é hoje, mano? Segunda-feira que vem, eu sei que é dia 2 de novembro. Hoje eu nem sei que dia que é. É um dia qualquer aí. E a gente vai aí falar sobre os aspectos físicos da região sudeste. É claro que você, que é meu aluno, sabe que já falamos sobre aspectos físicos. É só você pegar os vídeos que nós temos sobre os biomas, o vídeo que nós temos sobre os climas e os climogramas respectivos, os vídeos que nós temos sobre hidrografia e o vídeo que nós temos sobre relevo, inclusive relevo de São Paulo, que eu não vou passar aqui. Então aqui vai ser bem light, uma pincelada, literalmente uma pincelada, que é um pincel atômico, tá? Então nós vamos aqui falar sobre o relevo, clima e vegetação, hidrografias principais, rápido e rasteiro, dando aquele tapinha de leve para deslocar o goleiro. Bom, fião, você vê isso aqui, você pensa que são vermes, pensa que são nemateumitos, plateumitos, oxiuros. Não. Isso aqui seriam umas cordilheiras, algumas cadeias ou cinturões orogênicos antigos, tá? Cinturões orogênicos antigos, ou os relevos do pré-cambriano, né? Muitos do pré-cambriano, alguns do pré-cambriano, né? Então, relevos muito antigos de área de estabilidade geológica. Mas vamos lá. Aqui esse umzinho aqui, vou pôr o número 3, número 4, número 5, número 6, número 7 e número 8, para ficar melhor. Essa região aqui do sul, que vem aqui do Paraná, entra por aqui, é a chamada Serra de Paranapiacaba. É uma estrutura que é uma continuação da Serra do Mar, meu filho. Nome Serra de Paranapiacaba. Muitas vezes as estruturas geomorfológicas levam nomes regionais de determinadas áreas, mas a Serra do Mar é continuação, filho. O homem que deu isso aí, a estrutura é uma. Depois, a Serra do Mar, o número 2. Eu não vou colocar o nome por certo aqui, senão depois fica ruim para pagar. Serra do Mar. Aqui você encontra, principalmente aqui na região do Rio de Janeiro, os chamados pães de açúcar. Pães de açúcar. Aqueles blocos cristalinos, né? Corcovado, tem a pedra da Gávea, tem o pão de açúcar mesmo. Você quer uma coisa boa para você fazer, fiel, nas férias? Tenta descer de Volta Redonda ou Barra Mansa para Angra dos Reis por aquela rodovia altamente segura que tem. Minha filha morava em Angra. Eu me lembro que uma vez eu tive que ir, mano, debaixo de chuva. Foi cavernoso. E descer aquilo, e aqueles túneis que o farol, quando você entra naqueles farol, o farol não ilumina absolutamente nada e tem paralelepípedo. Excelente. Lembrando que em Angra dos Reis você tem 2 usinas termonucleares e vai fazer a terceira. Como é que você faz o escoamento dessa população, filhão? Os governos estaduais poderiam investir pesado em algumas pistas duplas, pistas interessantes para ligar o litoral às cidades, principalmente do Vale do Paraíba. Fica aqui um toque. Não sou político, mas é realmente altamente arriscado quando você vai para essas situações. Então aqui você tem o 3, a Serra da Mantiqueira. O 3 é a Serra da Mantiqueira. Professor, por que o senhor coloca S.A. Não é senhoria? V.S, um A com ponto, não é Vossa Senhoria? Mas em geomorfologia você pode abreviar serra nas provas de vestibular desse jeito, S, um ponto e o A, que é aceito porque é uma convenção, tá ok? Então a Serra da Mantiqueira, ela também atravessa São Paulo, Minas, pega uma parte do Rio de Janeiro, e entre a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar nós temos o famoso Vale do Paraíba, que eu já expliquei em São Paulo, que é um graben, uma fossa tectônica formada por terrenos sedimentares. Ali tanto a Serra do Mar quanto a Serra da Mantiqueira são horsts. Horst é isso, relevo em degraus, tá? Aqui é o Vale do Paraíba e aqui a Serra do Mar. Temos um vídeo explicando o relevo paulista. O número 4 é a Serra dos Órgãos, já no Rio de Janeiro.
Lá tem o famoso pico, Dedo de Deus, se não me falha a memória, que é aquele lá, que é uma marca de cerveja, até faz propaganda de vez em quando. O número 5 é a Serra do Caparaó, onde você tem aqui, se não me falha a memória, o Pico da Bandeira, o ponto mais elevado do Sudeste. Aqui nesta região, aqui próximo, no Vale do Paraíba ali, próximo a Resende, até você tem o Pico de Itatiaia e tem também o Pico de Itatiaia, né? E o Pico das Agulhas Negras. Ah, Agulhas Negras, sede da AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. Isso, filho. E o Pico de Itatiaia, que você, quando for no inverno, pode levar bastante roupa, porque ali é frio até mesmo para o gigante Mir dos nórdicos. Então, você tem essas aqui. 6, o famoso complexo chamado Serra do Espinhaço. Lembrando que nessas regiões aqui nós encontramos o relevo que já falei aqui outrora, relevo de mares de morros ou relevo mamelonar, né, que sofreu principalmente o intemperismo químico, a ação das águas. Então, o relevo mamelonar de mares de morros, a Serra do Espinhaço, você encontra o quadrilátero ferrífero ao sul de Belo Horizonte, então uma grande estrutura nessa região. Aqui a Serra da Canastra. Professor, não é onde tem as nascentes do Rio São Francisco? Isso. O 8 é a continuação da Serra Geral do Paraná, onde nós temos as chamadas cuestas arenito-basálticas. Então, entre o Planalto aqui oriental e o Planalto centro-ocidental, nós temos a Depressão Periférica Paulista. Nós temos um mapa, um vídeo somente sobre o relevo de São Paulo. Então aconselhamos vocês a darem uma assistida, relevo paulista. Tem uns 20 minutos o vídeo, é uma lousa, para principalmente ajudar aqueles que não são de São Paulo em alguma parte do relevo. Como nós temos também um vídeo só sobre o relevo do Paraná. Vou dar uma paradinha louca abril para falar sobre o clima e vegetação da região sudeste. Vou dar aquela apagada, porque senão você vai me xingar até ficar nervoso aí. Pião, eu aconselho vocês a assistirem nossos vídeos, nossa playlist de climas e também os biomas, tá ok? Mas aqui a gente vai tentar fazer alguma coisa para que você possa, não é, ter em sua mente mais ou menos os tipos climáticos principais. Aqui é o clima semiárido. Então você tem a vegetação do domínio do bioma Caatinga. Então, formada por plantas xerófitas, plantas adaptadas à falta de água. Então, o norte de Minas Gerais, principalmente a região ali do Vale do São Francisco, já começa o domínio do semiárido. A área 2 é um clima tropical típico, filhão. Tropical típico, tanto aqui nessa região que é chamado de Cerrados Mineiros, então a vegetação de cerrados, Triângulo Mineiro, que também tem aqui vegetação de cerrados também, algumas partes com as matas tropicais, e o Oeste Paulista, o interior paulista, onde você tem o bioma Mata Atlântica, com a mata tropical do interior. E no Jequitinhonha aqui próximo também você tem o clima tropical, filhão. Tem um clima tropical, certo? O número 3, é lógico que esse desenho está lindo e maravilhoso, e você pode até questionar esse desenho, até eu questiono de vez em quando, mas é para você ter uma noção. O 3 é o tropical de altitude, filhão. Lembrando a vocês que a região sudeste é a região que possui a maior média altimétrica do Brasil. Posso estar enganado porque a memória já me trai. Entretanto, 924 metros de altitude em média. Também, se não for isso, não vai me matar, porque eu não vou sair de casa para ficar escalando o pico, tá ligado, mano? Esporte radical que eu faço é deitar na cama e dormir. E é o seguinte, então tropical de altitude, você encontra aqui a floresta tropical, ou Mata Atlântica, mas também encontra manchas nas regiões mais altas de campos, chamados campos serranos,
Por isso Campos do Jordão chama-se Campos do Jordão, e de coníferas, que são araucárias. Inclusive, num dos vídeos eu explico a minha experiência malévola que eu tive em Campos do Jordão ao descer aquele Pico do Elefante com aquele teleférico ímpio que tem lá em Campos do Jordão. Aquilo lá não é coisa, não é de Deus, não é possível que aquilo ali seja, pelo amor de Deus. O número 4, filhão, é o clima tropical úmido, ou tropical atlântico, ou tropical oceânico. Aqui você encontra, claro, a Mata Atlântica verdadeira, e também encontra os sistemas costeiros marinhos, dentre eles o mais famoso, o manguezal. Lembrando o seguinte, filhão, cuidado com isso em provas. Bom, primeiro, as regiões que mais chovem no Brasil estão aqui, ó, nesta região aqui, próxima a Guarujá, que é uma regiãozinha chamada Itapanhaú, em São Paulo. As encostas da Serra do Mar, já falamos isso outrora, são as regiões que têm os maiores índices pluviométricos do Brasil. E aqui, cuidado com isso. No litoral oriental do Nordeste, ou seja, do sul da Bahia ao Rio Grande do Norte, graças à ação da massa polar atlântica, você tem predomínio de chuvas de inverno. Aqui no Sudeste, você tem predomínio de chuvas de verão, mesmo no litoral. Cuidado, atentem para as questões, principalmente quando você faz ali no Rio de Janeiro, vestibular ou Espírito Santo. Cuidado, atentem para isso. Agora, o 5 é interessante. São Paulo tem um clima subtropical. Ao sul, tudo que está ao sul do Trópico de Capricórnio, em tese, está na zona temperada. E pela proximidade do trópico, é subtropical. Então você tem um subtropical atlântico, que tem a Mata Atlântica. Você tem um subtropical em São Paulo, que é a região que você pega, inclusive a cidade de São Paulo, que é cortada. Se não me falha a memória, posso ter enganado, Santos também está ao sul do Trópico de Capricórnio. Tem que ter muito cuidado com isso. Tanto em São Paulo quanto no sul do Mato Grosso do Sul, nós encontramos climas subtropicais. Agora, pela proximidade do Trópico de Capricórnio, até a proximidade também do mar ali, então você tem uma umidade muito grande e temperaturas elevadas. Atentem para isso também dentro dos vestibulares. Vamos dar uma parada no Louco Abreu para fazer os principais rios rápidos, sem muita mironga. E aí, fião? Naquela parada Louco Abreu para poder desenhar a lousa. Então, se é um vídeo de 13, 14, 15 minutos, a gente gasta mais um pouco para fazer isso aí, porque, né, tem que apagar, tem que tentar ver mais ou menos ali. Isso também é leve para você, tá, filhão? Porque já tem, porque às vezes alguns materiais dos vestibulares, eles trabalham tudo isso e ainda trabalham as regiões. Então eles apenas colocam ali como uma pincelada, como nós estamos fazendo. É claro que isso pode te ajudar em algumas situações que vocês tiverem aí. Agora vamos lá, rapidamente. A hidrografia, né? Como eu disse para vocês, Minas Gerais é a doadora plácida, né? De muitos rios têm nascentes nas Gerais. Apenas vou colocar alguns aqui que são importantes, filho. Alguns importantes dão mais do que isso. Número 1, Rio São Francisco. São Francisco atravessa, temos 3 vídeos sobre o São Francisco, por isso que eu não vou falar sobre ele. É o maior rio totalmente brasileiro. Provavelmente uma das nascentes dele seja a Serra da Canastra, em Minas Gerais. Atravessa Minas, atravessa Bahia, atravessa Pernambuco e deságua no Oceano Atlântico entre Sergipe e Alagoas. Isso já falei outrora. Então, São Francisco, importante rio, famoso rio de integração nacional, da unidade nacional, famoso rio dos Currais, o famoso rio chamado também de Velho Chico ou Nilo brasileiro. Tem a direção predominante sul-norte. Simples. Segundo rio, o rio Jequitinhonha, que nasce nas Gerais e vai desaguar na Bahia, ao norte de Porto Seguro. O Vale do Jequitinhonha, como nós falamos outrora, foi chamado do grotão de pobreza do Sudeste, mas hoje
recebe uma quantidade maior de investimentos. Veremos isso quando entrarmos na divisão econômica ou geoeconômica do Sudeste. O terceiro, Rio Doce, que é um pouco mais ao sul, tá, cara? É só para você ter uma noção básica, filhão. Seria mais ou menos aqui que ele estaria desaguado. Não vai matar você, porra. Rio Doce, vocês sabem muito bem que quando nós tivemos os rompimentos das represas da empresa Vale de Mariana, ela poluiu sobremaneira a bacia do Rio Doce. E depois nós tivemos o rompimento de Brumadinho, onde tivemos a contaminação do rio Paraupebas, que é um afluente do São Francisco. Temos vídeo onde falamos sobre isso também, tá? Então, Rio Doce, né, Vale do Rio Doce aqui, que ficou famosa a empresa e é uma das maiores mineradoras do planeta. O Rio 4 é o Rio Paraíba do Sul, nasce aqui em São Paulo, atravessa, faz aqui às vezes limitações aqui com... Aqui ele vai fazer isso aqui, né? Ele pega pra cá, tal, ele faz isso aqui, aí passa pra cá e vai pra cá. Aqui ele passa mais ou menos em Volta Redonda, né? Inclusive quando você vai pro Rio de Janeiro, você passa ali na Dutra, paralela ao Rio Paraíba do Sul, rio que deságua em São João da Barra, lá no estado do Rio de Janeiro. Conhecidíssimo o Vale do Paraíba por ser um polo de tecnologia de ponta, um tecnopolo e também um grande centro industrial, tá? Aqui o número 5, Rio Grande, com mais de 1.350 quilômetros de extensão, nasce nas Gerais, né? Acho que nasce em Bocaina de Minas, e aí ele vai separar Minas Gerais de São Paulo, tá? Quando as águas do rio, aqui é Goiás, o estado de Goiás, aqui é a vertente goiana do Rio Paranaíba. Quando o Rio Paranaíba junta suas águas com o Rio Grande, eles formam o Rio Paraná, que deriva para o sul e vai depois juntar-se mais ao sul com o Rio Paraguai. Então aqui o 5 é o que nós chamamos então de Rio Grande, o 6 o Rio Paranaíba, área importantíssima de agricultura no estado de Goiás. O número 7 o Rio Paraná, que dá nome à bacia do Paraná. O número 8, o maior rio totalmente paulista, com mais de 1.100 quilômetros, nasce no estado de São Paulo e deságua no Rio Paraná, é um afluente da margem esquerda do Rio Paraná. Temos lá no nosso canal vídeos onde explicamos a questão das margens do rio. Os afluentes da margem esquerda do Paraná são os mais importantes, né, que é o caso do Tietê, do Paranapanema, aqui mais ao sul, do Iguaçu e por aí vai. Lembrando que o rio Tietê, então, ele foi responsável pelas monções dos Bandeirantes, tá? As monções dos Bandeirantes, que foi a entrada para o interior através da Porta Falsa, porque nós tínhamos o Tratado de Tordesilhas e essa região do interior não pertencia a Portugal, pertencia à Espanha, e os Bandeirantes então galgaram para o interior, né? Como eu sempre falo, o pessoal detona os Bandeirantes e tal, sentado numa mesa com ar-condicionado e almoçando nos belos restaurantes. É tão fácil fazer isso. A gente não sabe como é que é as situações, não significa justificar nada. Queriam tirar a estátua de Borba Gato, estátua de não sei do que. Começou essa situação de revisitação histórica. Isso me lembra mais do Talibã, quando fazia as questões lá no Oriente Médio. Eu não gostei, o problema não é meu. E o número 9, filhão, o rio Paranapanema, que significa rio azarado. Ai, que coisa. Ele nasce aqui em São Paulo, aqui separa São Paulo do Rio, do estado do Paraná. Tem 930 quilômetros quase de rio aqui. Não é o maior rio totalmente paulista, até o Tietê é maior, o Grande é maior do que o Tietê, mas não é totalmente paulista. Então aí nós temos algumas situações de hidrografia dentro do processo, né? Nós temos a formação muitas vezes no Rio de Janeiro de algumas restingas que são cordões arenosos, formando algumas lagoas costeiras, caso lá de Araruama, caso quando você pega ali
algumas lagoas costeiras no Rio de Janeiro quando você as visita por lá, tá? Quando eu falar do estado do Rio de Janeiro, talvez eu faça um estado maior e mostremos, né, algumas dessas feições geomorfológicas que são bem características, principalmente no Rio Grande do Sul, a Lagoa do Patos, Lagoa Mirim, Lagoa Mangueira. Depois de tudo isso, filhão, tô cansado, a mente já não funciona, ela vai igual um bate-estaca. Por isso que às vezes você esquece um detalhe ou outro, por isso que nós temos simplesmente mais de 800 vídeos, de diversos assuntos de geografia, história, sociologia, filosofia, atualidades e um monte de coisa para você pesquisar e se quiser no canal. Tamo junto, fião. Por hoje encerro a minha parte. Já Elvis, e amanhã meus alunos vão aguentar esses 3 vídeos aí nessa pandemia, né, que nós estamos vivenciando aí. Elvis, é nóis.